Olá a todos os colegas e amigos aí que acompanham Nota de Rodapé. Os tempos são difíceis, são outros, parece que o mundo tá... bem, usando os termos do Christopher Hill, parece que o mundo tá de ponta cabeça. Então, quem nos acompanha no Instagram já tá sabendo, a gente já falou por lá que nosso programa na rádio, Nota de Rodapé, lá na rádio Antena Zero, ele tá com as gravações suspensas. Porque a gente sempre demanda de convidado, a gente sempre precisa, né, de gente lá, além de equipe, para gravar tudo. Então a gente está com a programação suspensa por agora. O que significa que por algum tempo a gente não vai ter entrevista inédita vindo aqui pro canal. Quem nos acompanha na rádio, lá na web rádio, né, antenazero.com, vai assistir vai ouvir toda segunda-feira às 16 horas uma reprise de algum outro programa, mas nós estamos sem programas novos agora. O que nos obrigará a trazer conteúdos diferentes aqui para que esta plataforma não nos deixe ser irrelevantes ou algo do tipo. Então a gente vai começar com mais frequência aqui, trazer vídeos. A gente está preparando uma série legal, que em breve eu vou falar mais sobre ela, mas a gente vai ter mais conteúdo aqui. O que agora eu posso dizer é que eu vou trazer uma reflexão hoje pra gente conversar um pouquinho sobre gripe espanhola. Não é a primeira vez agora com o coronavírus que a gente vai passar por uma pandemia. Nós passamos por alguns problemas epidêmicos ao longo do século XX, principalmente, mas a gripe espanhola acho que foi a grande marca como se pode dizer assim, um holocausto médico no século XX. A gripe espanhola, apesar do nome, ela não nasceu na Espanha. Ela tem esse nome porque, de fato, foi na Espanha que começou a se propagar pela mídia mais o que estava acontecendo. Mas ela vem ali meados do ano de 1918, no último ano da Primeira Guerra Mundial. E provavelmente ela iniciou sua propagação dentro do convívio dos próprios soldados. E ao fim da guerra, os soldados passaram a voltar para os seus países, para as suas casas, e a gripe tomou uma proporção muito grande. Isso já tem aí mais de 100 anos, né? A gripe espanhola foi até mais ou menos 1920. E você vê que mesmo com as poucas viagens aéreas que a gente tinha na época, né, a maioria eram viagens de navios, aliás, eu acho que voo comercial era uma coisa extremamente restrita, mas mesmo com essa movimentação menos ligeira, se alastrou muito rápido a gripe espanhola. A gente tem aí uma ideia de que morreu entre 50 e 100 milhões de pessoas. E quando a gente coloca uma margem tão grande entre 50 e 100 milhões de pessoas, é porque, por exemplo, da China e alguns países do Oriente Médio, outros da Ásia, a gente não tem muito exata a proporção, a estatística do que aconteceu com essas pessoas, ou quantos morreram por conta disso. E algumas lições que ficaram, né, da gripe espanhola, a gente pode refletir um pouco aqui. Uma delas é pensar que muitas medidas que hoje nós tomamos para evitar, né, que se espalhe o coronavírus, foi se tomado pela gripe espanhola. Há de se citar, por exemplo, um caso na Baía de Bristol, no estado do Alasca, que foi um dos primeiros lugares a fechar a escola, a proibir as reuniões públicas, a fechar a estrada, impedia completamente o acesso à Baía de Bristol. O acesso ficou impedido pelas estradas principais, e se mostrou extremamente efetivo. Algo que na época, é importante se dizer, não foi comum. Você não via as escolas fechando, você não via as reuniões públicas sendo canceladas. A gripe espanhola, principalmente quando ela chega no Brasil, ela foi enfrentada sem esse tipo de cuidado. Algo que hoje você vê que é comum. Ao meu ver, tanto a iniciativa pública quanto privada agiram bem rápido no intuito de começar a cancelar qualquer tipo de reunião pública. Apesar do presidente manifestar aquela irresponsável marcha no dia 15 de março a favor dele. Aquilo em 2020 você pode dizer que é quase uma atitude calamitosa, se eu posso assim dizer.
Mas ficam muitas lições disso. Por exemplo, como esse tipo de atitude que aconteceu na Alasca, que não foi muito comum em alguns lugares. Mas que ali se mostrou extremamente efetivo. Foi um caso em que a gripe espanhola basicamente foi zerada muito rápido, assim. É importante a gente olhar, eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, quando a gente olha para jornais do período, 1918, a Giovana, que me ajuda no cuidar da nota de rodapé, e que ela trabalha com imprensa brasileira, ela poderia até falar melhor que eu, mas você vai aí no 1918, você vai ver alguns jornais, você vai entender, por exemplo, o cenário pós-apocalíptico que parecia o Brasil. Era de fato, assim, tremendo como isso atacou o país e como, enfim, isso nos atingiu. E aí vão levantar algumas questões. Eu quero falar de uma especificamente, que é uma questão de classe. Quando a gripe espanhola ela apareceu, ela chegou ao Brasil de uma forma parecida como o coronavírus chegou. Eles chegaram pelas elites. Pelas elites que vinham da Europa. E nesse caso eu estou excluindo bastante a questão dos soldados, porque é muito inexato assim o quanto no caso do Brasil você teve de transmissão espanhola por conta dos soldados. Estava lá. Isso dentro da Europa é muito mais... essa ideia é muito mais clara. Ou até mesmo na África do Sul, você tem o professor Howard Phillips, que ele é um professor emérito de História na Universidade da Cidade do Cabo, que ele escreve bastante sobre o assunto, sobre como a gripe espanhola chegou na África do Sul, e lá você tem uma presença clara dos soldados que vinham enfim, passavam a doença. No caso do Brasil, você tem uma doença que chega muito pela elite e que rapidamente se espalha, e quem mais sofre são as classes mais baixas. Aí tem um paralelo que a gente faz com o coronavírus sobre quem morreu até agora. Eu tô gravando esse vídeo na quinta de manhã, e você vê tipo que o caso da primeira morte, por exemplo, por coronavírus do Brasil, foi por um porteiro de um prédio. E acho que a primeira no Rio de Janeiro foi por uma empregada doméstica. Se não foi a primeira, foi a segunda, foi algo do tipo. Nesse aspecto, o cenário pandêmico, tanto do coronavírus quanto da gripe espanhola, mostram como essas classes mais baixas elas vão ser as mais afetadas. Primeiro, pela falta de acesso a um tratamento mais adequado. Porque muitos deles, por exemplo, e no coronavírus isso fica muito claro, de muitas pessoas que não puderam parar de trabalhar e continuaram expostas. Na influenza espanhola, né, na gripe espanhola, o que a gente via foi no Brasil um contexto de que a gente tinha dado um boom muito grande na nossa indústria. Muito porque, por conta da Primeira Guerra Mundial, a gente perdeu bastante produto estrangeiro, né? A gente tinha muita dificuldade de conseguir comprar produto estrangeiro, era difícil a importação por conta da guerra deles lá, os mantimentos. Então o Venceslau Braz, né, que era o presidente do Brasil, ele criou um programa forte de aceleração da nossa indústria, e a gente passou a produzir muito mais produto industrializado, né? Não apenas na agricultura. E isso gerou muitos empregos em fábrica, né? É um período, inclusive, entre 1917 e 18, que a gente tem um boom muito grande de migração de trabalhadores do campo para a cidade. Já vinha tido antes, mas a gente tem um boom maior agora. Então, por exemplo, você tinha todos aqueles trabalhadores das fábricas que ficavam todos amotinados dentro da indústria, trabalhando em lugares fechados e salubres, com uma condição péssima, que foi um prato cheio para a propagação da gripe espanhola. E que não necessariamente implicava que esses trabalhadores que, por exemplo, pudessem adquirir a gripe espanhola poderiam ficar de quarentena, como eu tô aqui, tá vendo? A estante tá até vazia, eu tô passando pano na estante nos livros por ter falta o que fazer. E então, ok, perdi meu trem de pensamento, voltando. Então, o que acontece é que você tinha ainda a obrigatoriedade, mesmo do trabalhador contaminado, de continuar
trabalhando. E aí a gente vai ver alguns trabalhos que tratam um pouco sobre isso. A Nara de Brito escreve um artigo. Ela se dedica bastante a estudar a gripe espanhola, mas ela escreve um artigo sobre como ficou a dinâmica social no Rio de Janeiro com a gripe espanhola, que é bem interessante. A Cristiane de Souza, que não é historiadora, mas trabalha com história da saúde, vai falar sobre isso em Salvador. E é importante a gente ver como, apesar do vírus não ser seletivo enquanto a classe social das pessoas, mas de fato existe aí uma questão de quem é mais afetado no final. Então você tem assim, a epidemia no Brasil foi muito forte, muita gente morreu. Teve casos de pessoas que morreram até famosas, como a Nália Franco, que era uma educadora brasileira, que era uma abolicionista brasileira. Ela morreu, e infelizmente a homenagem que existe para ela é dar nome a um shopping extremamente brega na Zona Leste. E morreu o Rodrigues Alves, que havia sido candidato, havia sido já presidente do Brasil, e depois ele ganhou as eleições para suceder o Venceslau Braz e morreu antes de assumir. E nesse ponto tem uma relação que é o meu ponto-chave aqui de entender do que a gente está falando. Que é exatamente a relação do sistema público de saúde, ou da coisa pública, se eu posso até dizer de uma forma mais abrangente, com o cidadão. Foi eleito um governo que prega, desde o seu início, uma forte política econômica liberal, de privatização, de diminuição do Estado. E é muito interessante a gente ver como isso está se dando agora no coronavírus, nessa pandemia, porque o coronavírus de quebra matou a escola austríaca inteira, se a gente pode assim dizer. Porque quem é que está de fato lidando, enfrentando essa pandemia é o sistema público de saúde. Que é a grande crítica que existe de muitos historiadores sobre a gripe espanhola. Tem um historiador, isso eu fui ler ano passado, em algum momento eu tive interesse de estudar um pouco sobre a gripe espanhola. Tem um trabalho de um historiador canadense chamado Mark Humphreys. Eu vou ter que ler o título do livro, eu não li o livro inteiro. O livro se chama, vou botar aqui, The Last Plague, Spanish Influenza and the Politics of Public Health in Canada. O último capítulo, um dos últimos, que foi um que eu li inteiro e adorei, se chama The Nation's Duty, Creating a Federal Department of Health, que seria o dever da nação, criando um departamento federal de saúde. Onde a crítica dele, onde a visão dele, a pesquisa dele vai levar ele à conclusão de que no Canadá a gripe espanhola foi traumática para a população. E a partir dessa experiência traumática, quando as coisas se acalmaram, quando a gripe espanhola já era parte do passado, criou-se um debate muito forte de que era necessário investimento na saúde pública. Não era que era necessário aparecerem mais empresas de saúde, ou ainda as empresas baratearem seus serviços ou serem mais solidárias, o que já seria ótimo hoje no nosso estado. Mas era que deveria ser criado um sistema de saúde público forte e único. Tanto é que a gente vai olhar para os Estados Unidos hoje, a gente está tendo as prévias, e um dos candidatos, que é o Bernie Sanders, dos democratas, ele vem usando o Canadá direto como um exemplo de sistema de saúde pública que ele gostaria para os Estados Unidos. Vide o quão deu certo esses esforços deles após a gripe espanhola. É uma lição que nós temos que aprender, porque de tanto a gente vê grupos políticos de YouTubes e pessoas que vêm defendendo um Estado mínimo, a gente acaba não notando o quão precioso é o Estado pra gente, e o quanto a gente precisa do Estado. O sistema de saúde público é quem está enfrentando agora a pandemia. E assim vai ser. Se a gente quer construir uma defesa forte nesse momento, é pelo sistema público. A gripe espanhola nos mostrou isso.
Outras pandemias nos mostraram isso, e agora o coronavírus vem aí levantar de novo esse debate. As pessoas, é iniciativa privada pedindo socorro pro sistema público de saúde. Então, que nele se invista e que nele fique concentrado os esforços de desenvolvimento do governo. Muito difícil com o governo que nós temos hoje. Mas é uma lição que fica, tanto da gripe espanhola, como é uma que nós estamos tirando hoje do coronavírus. Então é isso. Em breve a gente vai trazer mais vídeo. Eu vou deixar uma bibliografia aí sobre a gripe espanhola na descrição. Então para quem quiser dar uma lida aí, vocês estão de quarentena, talvez vocês vão ter mais tempo livre. Tá certo? Então até a próxima, pessoal, e até em breve.